Amém, irmãos, tudo bom? A paz seja com todos. Irmãos, esse dia de hoje, uma palavra que ardeu muito no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. É breve, é só uma reflexão. Está no livro de 1 Samuel 17, versículo de número 41, que diz assim: Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse-lhe então Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, é interessante que você talvez já conheça a história sobre Davi, sobre o gigante e tal. E algo que saltou muito em meu coração foi que muitas das vezes nós olhamos para o gigante como realmente ele fosse nos derrotar, né? Se nós olharmos para o currículo de Golias, a armadura, a caneleira, o dardo, o arco, tudo que ele usava, a armadura que ele usava, era bastante chamativa, né? As pessoas teriam bastante medo, né? E nós vimos que isso aconteceu por 40 dias. Então eu imagino que Golias chegava ao pico do monte, olhava para aquele exército e falava: Tem homem aí para que possa me enfrentar? Não vamos lutar exército com exército, não. Mande só um homem para que possa lutar comigo. Então assim, eu imagino, né? Eu vejo todos os irmãos ali, todos, o exército todo preparado para uma guerra durante 40 dias. Do primeiro dia eles viam o tamanho da lança, o tamanho do gigante, eles viam a armadura e recuavam, né? Havia um conflito ali de exército de Filisteu ao exército de Israel. Era em guerra, né? Era o Golias, um guerreiro filisteu de grande estatura e temido por todos, né? Por ser um guerreiro, né? Todo mundo já temia. Mas por ele ter uma altura de 2,90 m, tal, isso tudo, né? Então, olhando para essa situação, eu vejo um pequeno jovem, Davi, um homem que foi levar comida para os irmãos, né? Nessa guerra, por ordem de seu pai, ele deixou o rebanho lá e foi servir os seus irmãos. E detalhe, ele foi servir os irmãos que o odiavam, que não gostavam dele, né? E através de tudo isso a gente já percebe que nós temos que servir os nossos irmãos também, que nos odeiam, né? Que nos gostam de nós. Nós temos que servir porque é algo que Deus nos ordena fazer. Servir, amar o teu próximo, né? Então Davi, ele se colocou e foi a servir. E eu imagino que Davi, indo a servir os irmãos, ele viu aquele povo recuado com medo e se colocou na frente, né? E detalhe, havia uma oferta para quem conseguisse derrubar o gigante, né? Que o rei daria muitas, que eu posso dizer o nome, muitas regalias, né? Livre de imposto, casaria com a filha dele, a família seria próspera e tal. E detalhe sobre tudo isso, que Davi, quando viu aquilo, eu imagino Davi olhando para os irmãos, para aquele exército, e falar assim: por acaso vocês não estão recuando com medo desse gigante aí não, né? Talvez ele pensava isso, né? E realmente isso estava acontecendo, porque eles estavam com medo da armadura, de ser morto por um gigante, né? E hoje eu olho a refletir sobre isso, que muitas das vezes nós olhamos para o nosso gigante pensando que ele é maior do que o nosso Deus, ou pensando que ele é maior
do que a nossa fé. Então, Davi, ele se coloca perante Golias e fala assim: quem é esse filisteu incircunciso? Né? Querido, Davi, ele não olhou para a armadura, ele não olhou para o tamanho, ele não olhou para a estatura nenhuma de Golias, se ele era herói ou deixava de ser herói. Ele olhou para a intimidade do gigante. Ele falou: quem é esse filisteu incircunciso? Querido, só quem é circuncidado é quem tem pai. E Davi tinha um pai, ele tinha uma aliança com o pai. E ele falou: você vem com lança, você vem com dardo, você vem com isso, aquilo, outro, e eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos um Deus, querido, que é maior do que a dificuldade que muitas das vezes acaba nos deixando paralisado. E interessante que muitas das vezes nós olhamos para a fé e nós pensamos que a fé ela só leva a conquistar as coisas. Eu tenho fé para conquistar isso, para conquistar aquilo, eu tenho fé para conquistar tudo que eu quero. Não, a fé ela não é dom de conquista. A fé ela é persistência. Nós olhamos para as cartas de Paulo, o próprio Paulo fala que a fé ela é firme fundamento das coisas que não se vê, mas da certeza daquilo que nós esperamos. Então, a fé, ela não é para ser usada como um amuleto porque você quer conquistar algo. A fé é para garantir que você permaneça de pé. Mais à frente a gente vê que Paulo ele fala que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque Paulo viveu de cárcere por cárcere, passou fome, foi açoitado, ficou preso. Nós vemos que tudo isso ele sofreu, mas ele não largou a fé. Não largou a fé, ele não negociou a fé dele com aquilo que estava que era por vista, mas por aquilo que ele não estava vendo, por aquilo que ele tinha certeza que estava reservado para ele, né? A gente vê que a fé é, que eu posso dizer, o que destaca Davi era uma grande fé no Senhor e a sua capacidade de defender Israel. Olha com quem o gigante Golias veio confrontar, com o exército, só que ele não sabia que o nosso Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, ele pode muito mais. Então nós cremos, nós vemos hoje, eu falo porque passei por isso. Muitas das vezes eu olhava e falava assim: nossa, esse problema na minha vida é muito grande, eu não vou conseguir derrubar. Mas quando eu me centralizei, quando eu pedi para o Senhor, me centraliza nesse alinhamento, eu quero me alinhar, eu quero entender o que o Senhor está passando, eu quero entender o que o Senhor quer me falar. E eu entendi, querido, que eu tenho um pai e que hoje a circuncisão é feita no coração. Não é mais um órgão genital do homem, é no coração. E só quem tem pai que foi circuncidado através do arrependimento, através da busca, da intimidade, aquele que tem um vínculo com Deus, consegue vencer todas as coisas. Então, usamos a fé para conquistar as coisas, bacana, mas use a sua fé para persistir no dia mal, para quando vir um dia mal, para quando vir a tribulação, você ter fé em Cristo que você não vai cair. Se você cair, você caia de joelho e peça para o Pai: me levante, Senhor, me levante, eu preciso. Use a sua fé para isso, para quando vir um dia mal, você olhar lá à frente e saber que Deus vai te exaltar, que Deus vai te dar aquilo que o teu coração deseja. Mas não use a fé só para conquistar, porque hoje nós vemos muitas pessoas frustradas porque depositaram a fé naquilo que se vê e se frustraram. Mas Deus está levantando uma geração que com fé, com perseverança, vai olhar para essas dificuldades e vai falar assim: eu tenho fé que aquele que
ressuscitou um morto, aquele que fez o paralítico andar, aquele que fez o cego enxergar, aquele que visitou o tanque de Betesda, aquele que foi lá tirar aquele homem de 38 anos acamado, que chegou até ele, perguntou se ele queria ser curado. Ele falou assim: mas não tem quem me leve até lá. Quando eu vou, vem outro e pula na minha frente. Não busque culpar alguém. Aquele que estendeu a mão para falar assim: quer ser curado, quer ser liberto, quer ser salvo, é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que operou na minha vida. Então a gente olha para o gigante Golias, a gente olha para a vitória de Davi, um pequeno homem, mas com uma fé imensa, conseguiu derrubar aquele gigante. E ainda mais, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, porque o nome dele está acima de todas as coisas. Então agradeço a você aí, tenha uma boa noite na paz do Senhor.